Olá, boa noite a todos. Obrigado pela presença de todos. Olá, Naline, Ricardo, bem-vindo, Olá, tudo bom, bem-vindo. querida? Tudo ótimo. Fico muito feliz de você ter aceito esse convite, né? Ah, Nasceu essa ideia na nossa aula de formação, quando exato. pensamos no amor de transferência, né? Estamos aqui para falar sobre essa palavra que você criou, né? Que é um neologismo de sua autoria, que é o quarentena amor, né? Como Verdade. falar as relações amorosas na contemporaneidade. Então, eu quero realmente lhe agradecer. Ricardo é um grande amigo e ele é psicanalista em formação e psicólogo clínico e tem muita experiência na escuta e vai nos Uhum. brindar com a sua presença e espero que a gente faça esse bate-bola, esse ping-pong, né, sobre as questões do amor. E eu gostaria que você pudesse falar alguma coisa. Antes de mais nada, eu quero agradecer a presença de todos, né? Acabei de fazer a minha live da depressão às 6 horas e teve 111 pessoas ao vivo, fiquei muito feliz. E realmente a gente vai ter uma audiência boa agora para as questões do amor, né? Então, Ricardo, É, estamos vivendo quero, uma quero experiência nova, agradecer, pois não? quero agradecer, Hum. meu bem, você. Primeiro começar por aí, né? A gente teve essa ideia Ah, na aula na foi. sexta-feira, no pleno Dia dos Namorados, né? Foi isso mesmo. Foi isso E a mesmo. gente, durante a aula, falando sobre essa questão da transferência, e ali Isso, surgiu o convite mesmo. E assim, é verdade. quero agradecer Sim. por toda a honra, né, Oh, de que estar aqui bom. ao teu lado. É Oh, uma joia. grande honra para mim, tá bom? Que bom, maravilha, Ricardo. Eu sei que a gente vai fazer um ping-pong, né? Que a gente tinha É, pensado de usar essa metodologia de um interromper o outro e a gente ir colocando coisas, né? verdade. Que pensamos sobre esse amor no mundo contemporâneo, sobre o amor na quarentena, sobre as estatísticas do Uhum, divórcio, que você tem coisas para contar para a gente. Então, eu vou deixar você para verdade. começar essas ideias e eu vou intercalando Uhum, junto com você, ok? certo. Eu acho bacana dessa ideia, assim, porque eu acho que a gente aproveita esse espaço para a gente discutir, né? É um tema, Verdade. é tudo novo nesse momento Uhum. de quarentena, Sim, então, na isso. hora pensando sobre essa ideia de quarentena e veio esse termo quarentena amor, Namor, é. a primeira coisa que a gente pensou foi assim, por que falar, antes de mais nada, de amor em plena Uhum, quarentena, uhum. né? Então, assim, Sim, porque a gente vive um momento tão delicado de pandemia, né, de essa delicadeza da qual a gente vive hoje, tempos de luto, e é. falar sobre o amor num momento como esse, Meio complicado. no mínimo gera um pouco de desconforto. Eu fiquei pensando no É isso início, mesmo. assim, mas depois, Uhum. conversando com você, inclusive, comecei a me É. dar conta, assim, de que, assim, não tem outro assunto, na verdade, que a gente fale, né? Na É verdade, não tem verdade. outro assunto, É. né? Me É lembro, até verdade. falei contigo, assim, de uma frase lida recentemente, de que em análise a gente só fala de amor, É isso. né? Nas É isso. terapias, enfim, em análise, a gente só Uhum. fala de amor. Então, Isso. eu acho que de alguma maneira, inclusive, a gente falando sobre esse momento de luto, ainda que tenha É. questões econômicas envolvidas também, mas o luto em si não deixa de ser uma experiência vívida de amor, né? Exatamente. Enfim, então é um tema de sempre, na verdade. É um tema eterno, né? O amor é eterno e o tema é eterno. Exato. Engraçado, Ricardo, que eu agora às 18 horas falei sobre depressão pela segunda vez, né? E eu terminei a minha frase falando sobre o acolhimento do paciente deprimido, que é um ato de amor. Quando a gente acolhe a dor de um paciente na clínica, né? Estamos no bojo do Uhum. amor de transferência. Então é como se a depressão ela não resiste também ao amor, porque nada resiste ao amor, né? Nada É verdade. resiste. Então, a Verdade. depressão, ela sucumbe, né, num processo analítico, via o amor de transferência, ela sucumbe e o paciente consegue fantasiar, que é a incapacidade de ter a fantasia, né? A depressão, a pessoa deixa de ter sonhos, fantasias, projetos de futuro, né? Mas vamos É. falar sobre esse amor que a gente conversou um pouco, até você falou Uhum. sobre não mais o amor líquido, mas o amor gasoso. Vamos discutir Uhum. esse amor do mundo É. contemporâneo, tão desimplicado do afeto Uhum. mesmo, né? O curioso é o seguinte, quando surgiu
essa história toda de pandemia, eu me Sim, lembro lá no início desse confinamento que uma pergunta circulou aí na mídia, que era assim, sim. vocês acreditam que vai ter mais o quê? Vai ter mais divórcio ou filhos? Né? Me Sim, lembro dessa pergunta. sim, E na hora eu não posso negar, eu realmente pensei, olha, provavelmente vai ter mais divórcios, né? sim, As sim, razões acho que são talvez até mais compreensíveis. Primeiro porque divórcio é uma claro. coisa hoje muito comum. Já há Uhum, muito tempo é uma coisa muito comum, isso, né? E é verdade. claro, também não vou mentir, quando eu pensei em tantos casais confinados, a primeira coisa que eu pensei foi, nossa, o tesão vai cair aí, né? Não tem como o É tesão verdade. se segurar com tanto confinamento, né? Tanta presença. Tanta É, presença, tamanha proximidade. Eu lembro isso. hoje pela manhã, num grupo terapêutico, eu acabei falando sobre essa ideia de que a É, saudade é a fome da alma, né? Então, assim, a gente precisa de uma isso. certa saudade, e o desejo precisa disso, né? Uhum, Então foi a primeira claro. coisa que eu pensei. Mas aí, Isso. curioso é que passaram 2 meses, já vai fazer 3, e É, vieram os dados aí já, né? Vieram as é. notícias. Então, já está aí anunciado de que na China houve um aumento do Uhum. divórcio, nos Estados Unidos houve um aumento do divórcio, e aqui no Brasil também, caminhando pela mesma, né? Mesmo caminho. Que Indo coisa, na hein? mesma direção, é. Uhum. E, bom, aí a gente precisa pensar sobre isso, né? Assim, É, é. o que Nós que, que que essa precisamos. quarentena implica, né? Uhum. Exatamente. E nós tínhamos conversado também sobre alguns temas durante a aula, que eu acho que vale a pena. Todas as lives, estou avisando ao pessoal que está perguntando, todas as lives vão ficar salvas no meu IGTV, né, no meu perfil. Então, elas estão todas lá. É só vocês acessarem, eu já estou sabendo salvar, já estou sabendo fazer esse recurso. Então, a gente discutiu um pouco a diferença da paixão para o amor, né? E trabalhamos um Uhum. pouco aquela frase do Lacan que diz que amar é dar o que não se tem a quem não é. E discutimos um pouco o narcisismo da paixão, né? Quando alguém se apaixona, o olho brilha, está cheio de endorfina, de dopamina, porque ele acha que encontrou a si próprio no outro. É uma pessoa Uhum. igual a gente, muito parecida com a gente. Então é muito mais fácil a gente se apaixonar pelo igual do que pelo diferente. É aquele que gosta das coisas que a gente gosta, gosta dos filmes que a gente assiste, das músicas, o mesmo gosto musical, os mesmos programas, é muito parecido. Então, a identificação é necessária. Se não houvesse o imaginário, não teria paixão. Então, Sim. tem essa especularização da imagem e o sujeito se apaixona perdidamente porque encontrou a banda da laranja, a cara metade, aquele que completa. Só que a gente sabe que, como toda questão imaginária, ela tem um tempo, um prazo de validade. Né? Então, ela Uhum. vai sendo desconstruída porque as pessoas vão percebendo quem realmente o outro é. Né? Na realidade, não é tão igual assim. Né? Claro que todo mundo se apresenta com a roupa Sim. domingueira, ninguém vai mostrar no primeiro encontro, eu tenho tal problema, eu tenho tal defeito, não vai contar isso. Uhum. Então, aquilo que é o agalma, né, o agalma, que no banquete de Platão, né, aquele brilho no Sim. olhar, o brilho no nariz do Alcebíades, né, que faz com que haja o apaixonamento, isso é transitório, isso não vai sustentar muito tempo. E aí vem um outro sentimento, né, que vai tomar lugar, que a gente pode chamar que é o amor, que é quando a gente vê dos Uhum. defeitos, mas já está ancorado naquela relação e começa a suportar, né, a diferença e começa a construir em cima da diferença. Então, o que é que você É. pensa disso? A gente podia começar pela paixão e pelo amor até chegar ao amor contemporâneo? Uhum. Sim, sim. Mas é muito tentador assim, já pensar assim, de como esse sentimento de paixão ele se Sim. tornou a referência contemporânea, assim, né? Uhum. Eu É concordo com você. verdade. Sem paixão a gente não consegue fazer todo esse Vi- movimento de transformação, inclusive, Com né? De certeza. revisão, É. porque para a gente se sentir realmente refletido nesse espelho que a gente idealiza, É. Isso. a gente se esforça para parecer com esse espelho. Então há um esforço, há uma mudança, né? Então, É. de certa forma, a paixão, além de inebriar, deixar a gente preenchido, faz também essa mudança. Por isso ela é tão sedutora, né? Porque a gente Isso. acaba tendo uma nova versão,
da gente mesmo. Isso, Mas essa nova isso. versão, como você mesmo está dizendo, tem prazo de Uhum. validade. Ninguém Tem. consegue sustentar tanto tempo assim Não. de paixão, né? Um dia a É. paixão precisa acabar, precisa morrer. Isso. A Isso. convivência, a Uhum. convivência traz isso. Isso, Uhum. isso a gente pode pensar até mesmo em relação ao desenvolvimento, a relação que a gente tem com os nossos pais, com as Uhum. figuras de referência que um dia foram, de certa forma, né, a nossa principal referência. Houve uma idealização e a gente Verdade. vai desconstruindo isso. Essa é a tarefa da Sim. adolescência, né? É. Mas, se a gente for pensar nos relacionamentos Uhum. contemporâneos, a gente começa a se surpreender, de fato, Verdade. com esta sociedade chamada sociedade narcísica, de Uhum. como é difícil para essa sociedade viver sem a paixão. É Uhum. como se os relacionamentos dependessem demais na paixão, até mesmo acreditando que é possível viver só de paixão. Sim. Sim. E não tem como. Há um Como se desgaste não. tremendo. É, e é impossível, né? Porque na realidade é um espelhamento, é muita especularização. Né? É a sensação Correto. de que o outro é você, é igual, não existe. Essa personagem, ela é fantasmática. Na realidade, Ricardo, o que eu acho bacana a gente pensar é que é como se nós estivéssemos buscando, em algum nível da nossa vida, uma sensação de encontrar uma pessoa que nos compreendesse por inteiro, mais do que a gente mesmo. É alguém que pudesse nos acolher por inteiro também. Alguém que fosse um companheiro ou uma companheira para todas as situações. Ou seja, é como se a gente quisesse encontrar a gente no outro, né? Porque quem é que se Uhum. compreende por inteiro? Somos nós mesmos. Então, é como se houvesse essa busca desenfreada, é como se o mundo contemporâneo, as pessoas não aguentassem muito a diferença, mas elas quisessem viver na identidade, na identificação, no igual. Né? E no momento que o Uhum. diferente aparece, ele é rechaçado, porque não interessa, porque é diferente. Então é como se houvesse uma certa intolerância a construir com a falta, a construir com o diferente. Né? As pessoas querem tudo muito redondo, muito Sim. perfeito. E é uma busca da beleza, uma busca do amor completo, uma busca da completude, uma busca da perfeição, que nos leva exatamente a esse sentimento de depressão, que esse sentimento Sim. de sofrimento Uhum. psíquico, porque a vida não é assim tão redonda, né? A vida É. não é dessa forma, as pessoas não são assim. Agora, E há uma... tem uma. Quando você fala isso, me faz pensar assim também, de que há Sim, uma outra coisa muito sedutora na paixão, o que é que porque você ela acha? alimenta, de certa forma, ela ajuda muito a encobrir as nossas falhas próprias, né? Não é só a Isso, falha do isso, outro, né? isso. Mas assim, eu posso durante um tempo realmente não olhar para mim, para os meus lados, Uhum, assim, para o meu lado mais frágil, para minha, uhum, para os meus defeitos, enfim, para o isso. lado da qual eu não quero apresentar para ninguém. Então, assim, não é Uhum, só um cair de máscara do outro, né? uhum, Concordo com você. Existe essa necessidade de achar alguém que me entenda mais do que eu mesmo. E, se possível, isso. alguém também que me devolva um olhar da qual eu não preciso olhar para É, minha totalidade. Olhe só para um lado isso. da qual me faça muito bem, né? E isso, a paixão, Uhum, ela dá esse suposto novo, essa uhum, sede pelo novo, de alguma uhum, maneira é uma forma da gente realimentar é, a fuga de velhas uhum. questões que estão ali, mas que a gente Sem se dúvida. recusa a olhar para A isso, ver. né? É como se a gente buscasse no outro, como se diz em termos lacanianos, o tamponamento da falta. Né? Como se o Sim. outro viesse com a missão de preencher o que nos falta, aquilo que nos falta. Quando, na Uhum. realidade, o outro tem esse mesmo objetivo. Então, está buscando da gente a mesma coisa. Mas, na realidade, é uma Uhum. falácia, né? Porque a falta não é preenchida pelo outro. A falta ela é Sim. inaugural do sujeito, né? Somos faltantes, pelo menos a psicanálise trabalha a ideia de incompletude como uma ideia basal da clínica psicanalítica, de que ninguém está completo, ninguém, a gente, e que Uhum. inclusive é a própria falta que dinamiza o desejo. Engraçado que você me passou aquele conto do Rubem Alves, né, que eu achei fantástico daquele livro, e eu queria Sim. até que você nos rememorasse o conto para as pessoas, a ideia do Uhum. pássaro
preso no dedo e da gaiola, porque eu acho que isso é genial. Rubem Alves ele era, né? Mas ele porque ele é eterno. Então a fala dele é muito, muito maravilhosa. Eu tive o privilégio de conhecê-lo no Fórum de Humanidades da Braskem, fiz um seminário com ele, uma personagem inesquecível. Mas fala do conto, que eu achei muito legal. Pois é, eu tenho esse livro já há muitos anos, um presente de uma colega ainda de faculdade. Eu não conheci o Rubem Alves, foi assim que eu conheci. Então isso em 2000, 2001, alguma coisa assim. Tive a oportunidade, inclusive, de ir para também um evento que ele estava. Oh, que beleza! Foi maravilhoso. Depois fui lá pedir autógrafo, ele todo fã. Enfim, claro. Uma noite de poesia. E a linguagem do Rubem Alves é muito poética, né? Muito especial. É, verdade. E, pois é, eu estava revendo esse livro, o Retorno Eterno, né? O Retorno Eterno. Meio que uma brincadeirinha com o conceito do Nietzsche, né? O retorno eterno, o eterno retorno do Nietzsche. E aí tem um capítulo nesse livro que é Até que a Morte. O nome do capítulo, Até que a Morte. Eu li esse capítulo, fiquei muito empolgado, passei para alguns amigos, passei para alguns pacientes, enfim. Mas é um capítulo muito interessante, porque ele fala exatamente sobre essa questão do casamento. Então, naquela linguagem que a gente conhece do Rubem Alves, né, que ele sempre traz uma fábula, ele faz meio que o contar histórias. E uma alegoria. Uma alegoria, perfeito. E aí ele traz que ele, de vez em quando, ele conversa com o diabo, né, troca algumas conversas com o diabo, e nessas conversas que ele tem com o diabo, uma certa vez ele percebe que o diabo, né, tá ali, pega um bibelô e pega um martelo e a bigorna e vai, né, dar-lhe uma cacetada naquele bibelô. E aquele bibelô é o casamento. Sim. E aí ele vira pro diabo e diz assim: por que você está fazendo isso, né? Você de fato é um anticristo mesmo. Porque você é o que dizem mesmo, né? Enquanto o Cristo quer juntar, você quer separar as pessoas, né? Por que fazer isso um casamento? E aí o diabo vem, né, de maneira bem, né, vamos dizer assim, bem senhor de si, e diz: não, você está enganado a meu respeito, porque na verdade não é essa a história. Como você sabe, eu sempre fui discípulo, na verdade, de Deus, e concordei com ele em várias coisas. Quando Deus virou para mim e disse que achava que um homem precisava de uma mulher, eu concordei com ele. Quando Deus disse que queria essa união para a vida eterna, eu também concordei, eu aplaudi ele. Agora, quando Deus disse que o segredo dessa vida eterna era o amor, foi aí que nasceu a discórdia entre nós. Porque aí ele começa toda a justificativa por que o amor não é assim, né? Tão firme, tão forte. E aí eu tenho até ele aqui, deixa eu me ver se eu leio um trecho aqui que eu acho que exemplifica muito bem, quando ele diz assim: isso. Quando o diabo fala na verdade para Deus, né? Senhor, amor é coisa muito fraca, de duração efêmera. Quem é colado com o amor, logo se separa. Citei o poeta, claro, né? Sempre ele. Que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Sim. Amor é chama tênue, fogo de palha, diz o diabo. Né? Não pode ser imortal. No começo, aquele entusiasmo, mas logo se apaga. Chama de vela, fraquinha, que se vai com qualquer ventinho. Amor é bibelô de louça. Todos os amantes sabem disso, mesmo os mais apaixonados. E não é por isso que sentem ciúmes? Né? Ciúme é a consciência dolorosa de que o objeto amado não é posse. Ele pode voar a qualquer momento. Por isso o amor é doloroso, está cheio de incertezas. Discreto tocar de dedos, suave encontro de olhares, coisa deliciosa, sem dúvida. E é por isso mesmo, por ser tão discreto, por ser tão suave, que o amor se recusa a segurar. Amar é ter um pássaro pousado no dedo. Quem tem um pássaro pousado no dedo sabe que a qualquer momento ele pode voar. Como construir uma união duradoura com cola tão fraquinha? Por isso os casais se separam, por causa do amor, pela ilusão de um outro amor.
Qualquer tolo sabe que o pássaro só fica se estiver na gaiola. E aí ele diz, né? O amor é cola fraca para produzir um casamento duradouro, porque no amor vive o maior inimigo da estabilidade, a liberdade. Né? É preciso que o pássaro aprenda que é inútil bater as asas. Um casamento duradouro é aquele que um homem e a mulher perderam as ilusões do amor. E aí ele diz, foi aí que nos separamos. Não porque discordássemos que o casamento deveria ser eterno. É isso que eu quero. Nos separamos porque não estávamos de acordo sobre o que é que junta um homem e uma mulher eternamente. E aí ele perguntou, então qual é o seu, né? Qual é o seu segredo? E ele diz, de maneira bem confiante, o ódio. Enganam-se aqueles que dizem que o ódio separa. A verdade é que o ódio junta as pessoas. Diferente do fogo da vela, o fogo do ódio é como um vulcão. Não se apaga nunca. Por fora, pode parecer adormecido. No fundo, as chamas crepitam. A diferença entre os dois? O amor, por causa da liberdade, abre a mão e deixa o outro ir. No amor existe a permanente possibilidade de separação. Isso é muito importante. Isso. Mas o ódio segura. Não tenha dúvidas. Os casamentos mais sólidos são baseados no ódio. E sabe por que o ódio não deixa ir? Porque ele não suporta a fantasia do outro voando livre, feliz. O ódio constrói gaiolas e ali dentro ficam os dois, moendo-se mutuamente numa máquina de moer carne que gira sem parar, cada um se nutrindo da infelicidade que pode causar no outro. As pessoas ficam juntas para se torturarem. Não menospreze o poder do sadismo. A suprema felicidade de fazer o outro infeliz. Então, enfim. Mas é interessante porque quando a gente pensa que o contrário do amor não é o ódio, porque o ódio é o avesso, né? O contrário do amor é a indiferença. Quando não há mais amor, não é porque tem ódio. Porque enquanto tem ódio, tem amor pelo avesso. Né? A pessoa que a gente mais ama, quando ela nos faz mal, é a que a gente mais odeia. Então, é o reverso da medalha, né? É a coroa atrás da cara, na mesma moeda. Quando há indiferença, é porque realmente acabou o amor. Mas eu achei muito bacana a ideia, porque, veja bem, um pássaro pousado no dedo, pode voar a qualquer momento, é exatamente o verdadeiro amor, talvez seja a manutenção da liberdade do outro. É aquele amor que permita que o outro seja livre, até para não querer ficar. Né? Então, isso é quase inumano, porque o humano é egoísta por natureza. Imagine você ama uma pessoa e você ama tanto que você dá a ela a liberdade de ela não querer ficar com você. Então, isso é quase sobrenatural. Né? Porque, mas é ao mesmo tempo daí que nasce o desejo de cuidar também, né? Exatamente porque você sabe que pode perder a qualquer momento. Isso. Nasce o desejo de cuidar, porque não há garantias. Não, então é isso. Por isso que quando Lacan diz que amar é dar o que você não tem a quem não é, está casado com Rubem Alves. Porque o amor não tem garantias, como nenhum sentimento humano. Né? Então, é a gente viver na corda bamba do sentimento do outro. Né? Porque o sentimento do outro é do outro, não é nosso. Então, quando a gente se dá conta disso, é uma tranquilidade, porque a gente sabe, a gente dá conta do nosso sentimento, do outro não pertence a nós. Então, é uma falácia achar que a gente pode controlar até o sentimento do outro. O sentimento do outro é dele. Né? Então, isso quer dizer, conseguir chegar, e é o que a psicanálise trata como o simbólico dentro do amor, aquilo que passa pela lei, que passa pela castração. Né? Quer dizer, por isso que é dar o que você não tem a quem não é, porque nunca o outro será o que você quer que ele seja, e quando você dá o que você não tem, você dá a ele o exercício da escolha, porque na realidade, prepare, a escolha, quando a gente permite que o outro escolha, a gente dá o que a gente não tem. É interessante isso, porque quando a gente dá o que a gente tem, é muito fácil. Mas quando a gente dá o que a gente não tem, é quando a gente permite que o outro seja o que ele quer ser. Isso é liberdade. Né? Então, talvez o verdadeiro amor, por isso que é tão difícil ter essa cola,
né, que colhe os casamentos, é o amor que está montado em cima da liberdade. Né? A liberdade verdadeira, né? Não a liberdade de um casal aberto, nada disso. A liberdade de respeitar as escolhas do outro que não são as nossas. Né? Se a gente consegue chegar a esse ponto... Sim, eu pego esse gancho teu. Vamos pensar aqui, se a gente coloca essa linha, vamos dizer assim, linha de desenvolvimento do amor. Vamos pegar que o mais primitivo seja esse amor narcísico, da qual está muito presente, né? A qual a paixão se alimenta. Se a gente for pensar, esse pássaro pousado no dedo, o narcísico não suporta isso. Ele precisa engaiolar, porque é a única segurança que ele tem, né? O narcísico, em nome dessa posse, inclusive, a única segurança que ele vai ter é engaiolando esse pássaro. Porque é claro que ele também vai matar, inclusive, esse desejo, vai matar o próprio relacionamento. Mas existe, sim, de fato, essa dificuldade do narciso de suportar esse pássaro que pode voar a qualquer momento. Então, portanto, a gaiola realmente é mais sedutora para ele. É mais segura para ele, né? Sim. Eu acho que, pensando em termos de quarentena, eu acho que também isso acaba se fazendo presente, né? Porque são várias coisas que me passou, por isso a gente até brincou com esse termo quarentena-amor, né? A ideia de hiperconvivência, esse é um termo que apareceu nesses tempos últimos agora. E quando a gente fala desse amor, uma coisa é a gente falar de convivência. A convivência é fundamental para sair desse amor narcísico, né, e aos poucos lidando com a realidade de que é o meu parceiro, a minha parceria, né, e eu mesmo. Se tem uma coisa que a convivência nos faz, é perder a idealização do outro, mas também suportar que perca a idealização de mim mesmo. Exatamente. E essa é a complicação, porque muitas vezes o que é insuportável não é só perder a idealização do outro, mas é me perceber também perdendo esse olhar de admiração, de idealização também, da qual eu tinha e agora não posso mais estar, né? Isso. Então, essa é a dificuldade da convivência. Só que a hiperconvivência, penso que é uma dificuldade a mais, né? Porque você pega, talvez, algo dessa dinâmica narcísica e alimenta um ideal de completude, né? Um ideal daquela máxima de que somos um só, fazer dois virarem um. Sim. E a hiperconvivência fica um verdadeiro... né? Massacre. É um massacre. Vira um massacre, exatamente. Vira um massacre. Né? Porque são dois querendo ser um e querendo fazer tudo, né, ao mesmo tempo, tentando bancar esse ideal, já que se amam, né? Como sustentar uma diferença, como suportar a diferença, já que se amam. Isso. Né? São dois, não são um. Então a hiperconvivência eu acho que ainda dá uma pressão ainda a mais nesse caso. E aí eu tava... Sim, pode continuar. Depois eu faço o adendo. Quando eu estava agora à tarde lendo e escrevendo algumas coisas, me lembrei daquele filme chamado Closer, Perto Demais. Sim. Né? Sim. Porque é claro que ele não se passa em quarentena, não se passa em confinamento, nada disso. Ele fala sobre convivência. Mas para uma dinâmica narcísica, a convivência já é perto demais. Exatamente. Né? Para quem tem essa dinâmica narcísica dos relacionamentos, que é algo hoje, o normal, né? Pelo menos o comum, a convivência já é perto demais. E aí eu penso, trazendo essa ideia da quarentena, que para mim são esses dois desafios: suportar a convivência e suportar a hiperconvivência. Né? Sim. Suportar a convivência já é problemático. E a hiperconvivência, então... já fica mais difícil ainda. Porque eu penso que a hiperconvivência, ela remete a uma coisa que nós estamos vivendo, inclusive, um fenômeno da hiperconexão. Né? Porque a gente está
né, de certa forma, até no online, a gente está numa vida hiperconectada, com todas as redes, com tudo, com lives. Então, isso também não é uma coisa que vai passar batido. Isso tem um preço a pagar também. Isso também tem um preço a pagar. Porque a gente não se desliga, né, das novas tecnologias, das mídias. E isso não pode ser de uma forma tão intensa, porque vira uma certa adicção, uma certa escravidão. Como também essa convivência sem espaço de brecha para o desejo fluir, né? Na realidade, as diferenças ficam muito evidentes e começam as desavenças. Daí o aumento dos divórcios, né, por conta da pandemia, veio daí, né? Porque as pessoas não têm mais o espaço para dinamizar o desejo, que é o espaço da falta. Então, não tem um momento de ir para o trabalho, de se reencontrar, o trabalho é em casa, está todo mundo em casa o tempo todo. Então, inclusive, não só os casais no laço conjugal, nas famílias, os filhos, né, não tem a hora das crianças irem para a escola e aquele refrigério de que não tem criança em casa, e a criança em casa, a escola está dentro de casa, online, a videoaula, né? Então, são situações humanas que nunca vivemos, né? E que a gente só vai entender se isso foi positivo ou negativo, se isso trouxe ganhos ou perdas a posteriori, porque a gente não sabe nem como manejar isso, né? A gente não tem nem ideia. Eu tive uma experiência essa semana interessante, que atendendo um analisante, a família toda em casa, né? Então ela faz a sessão dela, ela desce, vai para a garagem do prédio e faz a sessão dela dentro do carro. Então, é interessantíssimo, porque eu estava atendendo ela e eu percebi que tinha um teto, tinha uma janela, eu vi que aquilo não era um quarto, nem um escritório. E aí eu perguntei assim, você está onde? Ela disse, eu estou na garagem do prédio. Eu vim para poder ter privacidade de fazer minha sessão, porque as crianças estão em casa, a família está em casa, todo mundo em casa. Não tem um espaço da casa que eu possa ser escutada sem ninguém escutar. Entendeu? Sim. Eu achei isso surreal. Aí eu fiquei pensando, gente, isso é inédito, né? Você atender um paciente dentro do carro. Porque é o espaço de privacidade, quer dizer, é tudo muito diferente que está acontecendo. Então não é à toa que os sentimentos também estão muito mexidos, estão muito, assim, confusos, né? As pessoas também estão angustiadas e sem saber como lidar disso. Mas podemos falar um pouco também da questão do amor ao longo dos séculos, né, Ricardo? Porque não é sempre, o amor nunca foi assim como é hoje. Né? Se a gente pensar que os casamentos na Idade Média eram casamentos acertados como contrato para unir as terras, né? Então não tinha amor nenhum, as pessoas encontravam os noivos no dia do casamento, porque nascia aquela menina naquele feudo, ela estava destinada a um menininho do outro feudo, ela nunca viu aquela pessoa, e no dia marcado a data do casamento, ela vai encontrar o marido no dia, e é com aquele homem que ela vai ter os filhos e vai se juntar às terras. Então era um contrato, né? E na realidade não tinha paixão, não tinha nada. E aí os amores apaixonados eram os amores clandestinos, né? Não era o amor do casamento, eram os amantes que ficavam fora do feudo e que eram encontrados temporariamente. Nas cortes também era assim, os casamentos, nenhum casamento era por amor, né? Então não havia a questão do amor como a cola para o casamento, né? Era um outro tipo de relação. Aí depois, se a gente pensar na Revolução Industrial, quando as pessoas vieram para a cidade, começaram a trabalhar nas indústrias, né? Então já houve a paquera. Então aquela menina daquela fábrica de tecidos paquerou aquele rapaz daquele outro setor, e aí começou esse namoramento que talvez durante muito tempo isso não existisse. Né? Então o amor também mudou de acordo com os séculos. E o que é que você pensa desse amor de hoje? Esse amor que você falou até não é nem mais líquido, já é até gasoso. Veja, ainda pegando um pouquinho desse recorte histórico que você faz, lembra que eu comentei contigo que eu estava lendo esse livrinho aqui também? Hoje está um momento de indicação de livros aí. No final a gente faz um resumo aqui, as pessoas estão perguntando. Esse aqui é do Pascal Bruckner. Isso, você me falou desse livro. É um filósofo francês, e o nome desse livro é uma pergunta, fracassou o casamento por amor? Né? Essa é uma grande provocação dele, né? E já na orelha, aqui, ele já tem um trecho que é muito especial, que ele fala assim: por incrível que pareça, o divórcio sublinha o sucesso do casamento por amor.
do qual se espera tanta volúpia que o rompemos a primeira altercação. Ao passo que o arranjo de interesses, esse casamento por interesse que você se refere, ao suscitar pouca ilusão, apresenta menor risco de decepção. Isso. Então, assim, é uma provocação muito interessante, porque assim, esse livro, o Pascal Bruck, né, ele vai exatamente confrontar essa ideia, talvez tensionando, indo para um lado mais extremo, né, de que assim, houve essa necessidade de colocar o amor, sobretudo esse amor, paixão, como o normal. Ele tem uma frase genial que ele diz assim: nós normalizamos o extraordinário. A gente quer viver do extraordinário todos os dias, né? E aí outros autores também vão provocando, do tipo, olha, fica difícil você querer morrer de amor e na segunda-feira você acordar para pagar a conta, ir no mercado. Fica muito difícil você sustentar, né, um ideal as duas coisas. Exatamente, né? E aí o Pascal, nesse livro eu acho muito interessante, porque ele é meio que um ponto fora da curva nesse momento, assim, né? A literatura, muitas vezes, de autoajuda, ajuda dessa forma a alimentar esse narcisismo, essa ideia de que para que eu seja amado, eu preciso antes gostar de mim mesmo. E é um reforço enorme dessa autoimagem. Mas a provocação que ele faz talvez o casamento dure mais quando você não tenha grandes expectativas de paixão ad eterno, que este relacionamento seja a fonte, né, de toda a sua satisfação, né? Mas e tem mais uma coisa, uma coisa que você falou que me chamou a atenção, porque eu me lembrei de uma noção bem da psicanálise da célula narcísica, mãe-bebê, né, que no momento da vida, inicial da vida, nós bebês com nossas mães formamos um todo único, integrado, de completude, né, que a mãe entende, no manhês, ela tem aquela prosódia de conversa com o bebê responde dentro do seu dialeto próprio, e não falta nada. É como se esse amor narcísico, ele quisesse reativar, né, e reinventar essa célula narcísica através de outra pessoa. Né? É como quisesse que o outro lesse os pensamentos, que o outro preenchesse tudo. E isso é uma situação impossível de acontecer. Né? É impossível de acontecer, mas há uma fantasia em cima disso. Então, talvez esse amor narcísico é esse amor de completude, de falta da falta. Mas só que a gente sabe que em psicanálise a falta da falta é a angústia, né? Que na realidade não pode ter falta da falta. Na realidade a falta é necessária, o outro diferente é necessário, a composição, a boa vontade, tudo isso facilita a relação dos dois, né? Porque não, a gente sabe que... A falta existe, mas o que muitas vezes se tenta de maneira neurótica e infrutífera, é como se tentasse, de fato, viver sem faltas, acreditando que é possível viver sem faltas. Né? E nessa busca, e não se vai no extremo. E aí você falou aí da questão da família, de fato, né? Assim, é um tempo de excesso e que você tem essa dinâmica em todas as relações, não só relações amorosas, né? É um tempo de hiperparentalidade, que é um outro tempo que a gente já... Tudo. Né? A gente, essa ideia que os pais tentam, de alguma maneira alimentar, construir filhos que sejam, né, o orgulho dele, de alguma maneira alimente a sua própria autoimagem positiva. Né? Então, é um tempo de é um tempo de excesso. Quando a gente cada vez mais vai tendo dificuldade de lidar com as exceções, na verdade. Né? A gente tem cada vez mais dificuldade de lidar com a falta, com aquilo que foge do que está planejado, do que está previsto. E nesse sentido, Mônica, pensando no amor como aquilo que nos força a ver nossa vulnerabilidade, penso que o amor é como se fosse o calo do nosso mundo contemporâneo. Ao mesmo tempo que se criou essa ideia, né, de valorizar a paixão, por outro lado, o amor é algo muito incômodo. Porque você nunca consegue planejar, controlar, organizar, né, mensurar o amor. Sim. É uma coisa que escapa.
de certa forma, Exato. escapa a qualquer possibilidade de mensuração. Né? E depois eu fiquei refletindo muito sobre o laço conjugal e a coisa de que, na realidade, até no casamento, se a gente tomar a cerimônia do casamento, seja ela religiosa ou seja ela civil, né, através de um juiz de paz, é impossível os dois se casarem. Tem que ter o terceiro, né, que é o juiz ou o sacerdote, alguém que celebra o casamento, e tem que ter as testemunhas que assinem, que averbem. Então, isso dá um contrato, na realidade. Isso dá uma sensação para nós que é uma coisa tão volátil, tão né, vamos dizer assim, imponderável, tão efêmera, evanescente, que se não houver um ato simbólico que ateste que exista esse ato, parece que não há garantias, né, que não há garantias de que aqueles dois ficarão juntos. Então, é necessário todo um circuito, seja do religioso, seja do jurídico. Né? Então, é como se a gente estivesse até atestando a falência da própria relação, né, do casamento. Não, aquilo ser para sempre. Né? E o amor romântico, né, aquele amor do Romeu e Julieta, Paolo e Francesca, nos remete também a uma coisa muito louca, né, porque um morre quando o outro morre. Então, é como se não suportasse viver sem o outro, é uma espécie de alienação. Chega a uma coisa extrema, né? Chega a ser da psicose. Né? É como se ninguém pudesse ter identidade própria, tivesse que estar amalgamado com o outro. Mas o que podemos pensar, assim, Ricardo, dessas angústias contemporâneas, né? Das pessoas que dizem assim, está muito difícil encontrar alguém, está complicado, as pessoas não querem se comprometer, elas estão fugindo dos compromissos. Então, a gente vê pessoas jovens, né, que não engrenam relações, porque acham que é quase que impossível alguém querer se comprometer e cuidar do outro, como se ninguém tivesse com um saco para nada disso. O que você pensa desse amor que a gente brincou, falou assim, mas não é mais nem líquido, está virando gasoso, de tão volátil que é. Né? O que a gente pode pensar? Isso é uma provocação, vamos dizer assim, caligariana. Né? Sim. Eu comentei com você que numa certa feita o Caligares num programa de televisão, num programa de rádio, questionado sobre o conceito de amor líquido do Bauman, conceito muito especial esse. Né? Na verdade, esse conceito de liquidez, ele geral. A marca do nosso mundo hoje, né? E aí, perguntado por ele o que ele achava dessa questão do amor, dessa liquidez, porque o amor líquido é isso, você pode se apaixonar, mas você não consegue reter essa paixão. Né? Ou melhor, você não consegue reter essa relação. Paixão, é claro que não, ela vai passar, mas você não consegue reter essa relação. É algo que escapa, né? Como água, você pega, mas escorre. Escapole. Sim. E ele, perguntado, ele responde que, bom, eu não sinto nostalgia nenhuma do amor sólido. Por mim, o amor já estava gasoso. Né? Por mim, o amor já estava gasoso. Né? Sim. É uma provocação, eu acho que realmente é interessante, porque se o gasoso significar suportar, bancar toda a responsabilidade em relação a isso, suportar as faltas, inclusive, que vai ter com isso, eu acho que aí está valendo. Né? O que não dá é o gasoso entrar como uma forma, uma tentativa de tamponar qualquer falta, de imaginar que assim eu não vou sentir falta. E me parece que essa, de certa forma, é um desejo que existe, por isso brinquei aqui falando que o amor atrapalha muito o nosso mundo contemporâneo, porque se a gente for pensar assim, se surgisse um gênio da lâmpada que perguntasse o que você deseja, muita gente diria, tire de mim o amor, tire de mim o amor. Né? Porque o amor, de certa forma, deixa a gente vulnerável. Né? É o amor que marca, que mostra pra gente o quanto a gente precisa dos outros, precisa de um outro. Né? Então, eu penso que o amor, ele retoma a nossa falta de autonomia, porque nós somos heterônomos por natureza. Né? O mamífero humano, o filhote do homem, ele não aguenta nada sozinho, ele precisa do olhar do outro, ele precisa do reconhecimento, ele precisa do afeto. Então, essa heteronomia basal da nossa história, a gente testemunha quando a gente precisa que alguém nos ame, ou a gente precise amar alguém. É como se a gente não suportasse, né, não ter isso.
Então, isso remete a uma coisa que, por exemplo, alguém nos tirou da barriga da mãe e alguém vai nos levar para a sepultura. Então, a gente depende do nascer ao morrer do outro que nos ancore, que nos abrace, que nos proteja, né? É uma fantasia muito do humano, quem vai cuidar de mim? Né? Se eu ficar doente, quem vai cuidar de mim? Então, é como se fosse assim uma sensação, quem vai se preocupar comigo? Quem vai quando eu precisar? Eu conto com quem? Né? Então, isso mostra... E a gente sabe que, você falou assim, o que mais se fala na clínica é do amor. Os nossos pacientes, o que eles mais trazem é sobre o amor. Eles podem falar do trabalho, de outras coisas, mas o amor é o tema central da análise, né? É a angústia do amor, a insuficiência do amor, a decepção com o amor, a expectativa do amor. Mas é por isso, porque se a gente pensar que a gente não consegue, quando nasce, nosso cérebro está exposto, porque a fontanela está aberta e a gente precisa do outro para cuidar da gente, é diferente do cabrito, que quando nasce ele já sai andando pelo pasto. Então a gente é tão dependente, tão heterônomo, e a gente vai carregar isso ao longo da vida. Então eu acho que por isso que a coisa mais complicada é o amor, porque marca a nossa vulnerabilidade e a nossa insuficiência. Né? Eu penso que está na base de todo o sofrimento humano não ser suficiente, a gente não se autogere. Infelizmente, a verdade é essa. A gente precisa uns dos outros. E o amor seja... é isso. Talvez seja um desejo muito presente hoje nas pessoas, a possibilidade de amar e não sofrer. Sim. Né? Talvez seja um desejo muito presente. Muito, em muitas pessoas, muito. assim, né? Me dá, é como se fosse assim, eu quero amar, e isso é uma questão muito levada para a clínica, né? Eu quero um amor, mas eu quero um amor de paz, eu quero um amor de sossego, né? Eu quero um amor que não me faça sofrer. E isso... Que não me dê trabalho, que não me dê trabalho. Que não me dê trabalho. E um amor que não me faça sofrer, você está querendo o impossível, né? Porque não há como. Se você ama, você teme perder. Se você ama, você teme perder. Então, se existe a possibilidade de perder, existe a possibilidade de sofrer nesse caso. Sim, né? sim. Mas aí é que entra uma dinâmica muito contemporânea, assim, de por não suportar isso, nem me relaciono. Nem inicio uma relação. Né? Nem deixo que chegue próximo a esse momento. Então, por isso que eu acho que é um grande desejo contemporâneo, dizer assim, olha, eu quero viver relações, mas viver sem esse coração, sem esse amor aqui, de alguma maneira me pregando peças. É amor sem sofrimento. É o amor no que ele tem de bom, no que ele pode oferecer de bom. Só que esse amor sem sofrimento, ele também é vazio e dá uma sensação de solidão depois. Porque, por incrível que pareça, esse medo do sofrimento faz parte da própria construção amorosa, né? Porque, veja bem, imagine se nós estivéssemos sem nenhum medo, sem nenhuma angústia, sem nenhum sentimento, como a gente valorizaria as coisas positivas? Não conseguiríamos. Então seria o excesso de tudo bom não vira ruim. Quando tudo fica muito bom, fica ruim. Porque é necessário que haja o difícil para a gente considerar o bom. Né? Então seria impossível viver no princípio do prazer, né? Que seria a busca desse gozar, como a gente diz em psicanálise, o gozo, gozar a qualquer preço. Então é um princípio do prazer total. Então, e cadê o princípio da realidade? Né? Dos dois princípios do funcionamento mental. Né? Tem os trabalhos, tem o supermercado, tem as preocupações com o outro, tem alguém que fica na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Né? Então não é só alegria, não é só saúde, tem tristeza, tem doença. Né? Então essas palavras são até verbalizadas no ato do casamento, né? Mostrando que tem as duas coisas. Lembrando que não é só alegria e saúde, tem doença, tem pobreza e tem tristeza. Então, quer dizer, pontuar isso é mostrar a responsabilidade. Quer dizer, se a gente pensar bem, não é fácil nutrir um sentimento com a responsabilidade que esse sentimento implica na gente. Você sabe, Mônica, eu estou muito curioso para saber se uma situação limite como essa que a gente vive, estou colocando quarentena, pandemia como situação limite.
Isso, situação que foge de todo o nosso controle e eu isso, penso que essas situações de limites revelam muito sobre nós, né? totalmente. Enquanto a gente está vivendo numa realidade de maior controle, a gente Uhum, pode sustentar determinados discursos, narrativas, determinadas rotinas que realmente uhum, conseguem ser mantidas porque a gente tem razoável controle sobre a situação. isso, Mas quando a gente vive uma situação limite, que, né, é. o chão abre, aí é que a Uhum, gente percebe, de fato, tem uma impressão de que, de alguma maneira, essa ideia de amor líquido, esse amor sem maior compromisso, pode ter sido uhum, mexido nessa relação. muito. Porque se a gente tem as pessoas que estão Uhum, hiperconvivendo, também do outro lado uhum, desse pêndulo, a gente tem as pessoas que já vivem de maneira solitária, né? sim, E nessa hora você percebe, assim, pessoas como esse, que estão nesse modelo, fazendo movimentos de buscar vínculos, ligar para a uhum, família, ligar para isso, amigos, pessoas que nunca isso. mais tinham entrado em Uhum, contato e começando a se dar conta de uhum, que, sim, é. ele precisa dos outros, né? Uhum, Faz sentido? O que é que você sim. acha? Eu acho que eu não vejo o confinamento, o isolamento social e a pandemia só no lado negativo do que está trazendo de doenças psíquicas. Ao contrário, eu Aham, acho que tem isso que a gente está vendo, aumentar os atendimentos psicológicos no país em quase verdade. 1000%, é uma realidade, as pessoas estão buscando escuta, mas eu acho que o mais incrível é a sensação da necessidade de fortalecimento dos laços. Isso é que eu acho que é uma consequência que, na realidade, isso vai fortalecer o amor. Então, Uhum. tem sido um movimento, né, de busca de conexão assim com aqueles laços verdadeiros, né, aqueles amigos, aquelas pessoas da família, dar atenção às pessoas, procurar saber como está, até para saber, será que você está bem, não se contaminou, você está bem, está tudo bem com você? Quer dizer, Uhum. as pequenas atenções que podiam estar esquecidas no cotidiano, de muito trabalho, de muita viagem, de muita coisa, é como se as pessoas tivessem agora que se preocuparem com a existência. Eu acho que a grande questão é que a gente foi reduzido à condição de estarmos com saúde ou sem saúde. Então, essa redução, né? Porque é uma Sim, redução perfeito. radical, é uma redução radical. Porque antes isso não era uma coisa pensada, era uma coisa recalcada. Então, você tem Uhum. coisas para fazer, você tem projetos para empreender, mas a pergunta, estou com saúde ou posso perder a saúde, não era uma coisa do cotidiano para ninguém, né? A não ser quem Verdade. tivesse com alguma doença. Mas hoje a pergunta, eu me mantenho com saúde, ou se por acaso pegou o vírus, como eu vou reagir? Como é que está o meu organismo? Né? Como é que eu estou me cuidando? Será que eu estou cuidando do meu organismo para ter boas defesas para uma contaminação caso aconteça? Né? Ou seja, a Uhum. gente reduziu a nossa vida psíquica às questões basais, às questões de primeira necessidade. Né? É quase como se a gente estivesse se perguntando: estou vivo ou estou morto? Né? Eu Uhum. estou com saúde ou estou sem saúde? Estou doente ou estou saudável? E essa redução gera um desamparo que somente o amor tampona. Então, é o cuidado do outro Sim. demonstrando o amor. Eu penso assim, que eu não vejo só os divórcios como uma consequência, não. Eu acho que também estamos Uhum. vivenciando experiências de reaproximação, de Sim. casais que estavam muito mal por causa de Uhum. muitas questões e que, de repente, começaram a se unir e a se encontrar nessa hiperconvivência e descobrir, talvez, né, coisas um no outro que não estavam sendo vistas. Então, também Exato. está acontecendo o fenômeno oposto, né, das Uhum. pessoas se unirem mais. Aquela história, a união faz a força. Então, é mais Sim. fácil estar unido, né, dentro do confinamento do que estar brigando no confinamento. Eu acho que a briga é no momento imaginário, depois a briga dá lugar a uma tentativa de apaziguamento. Eu sou muito Uhum. otimista em relação às consequências de tudo isso. Eu acho que a É. gente tem que apostar que o ser humano se reinventa e que o amor ainda é a coisa mais importante da vida. Se a gente pensar Uhum. bem, o que é mais importante do que o amor, a gente não vai Uhum. encontrar uma outra Exato. coisa. Não é É. verdade? Aí eu lembro daquilo que eu tinha comentado contigo, né? Que assim, a história das duas torres, o amor é tão Sim. importante que
das Sim. Torres Gêmeas, quando ela estava caindo e muita gente com o celular se despedindo de suas As famílias, pessoas. a frase que foi a frase que foi mais comum, que foi, né, que rodou em todas as mensagens foi I love you, I love you. Uhum. É a É. única frase, na verdade, né? Nesse Isso. momento limite, a gente percebe, né, de que há esse confronto com o que de fato é meu desejo, o É que de fato importante. é importante É. na minha vida, né? O Isso. que é Isso. prioridade na minha vida, Uhum. né? Uhum. Então eu acho que também é interessante fazer esse movimento dialético, assim. Se por um lado a gente Isso. tem essa hiperconvivência e todo o Uhum. narcisismo nessa briga e dizendo, Uhum. não, eu não vou aguentar, Uhum. né? Porque uma coisa é nessa distância, nessa superficialidade, Uhum. mas agora convivendo, não é nem uma hiperconvivência, é convivendo, Uhum. né? Não Uhum. suporto, né? Por um lado você tem Uhum. isso, por outro lado também você tem esse sentimento esse reconhecimento de É. cair das máscaras que Isso. sustentavam uma bolha, né? Uma Uma bolha ilusão, imaginária. É. uma bolha imaginária, É. se supõe a ser muito forte, ser Isso. autossuficiente e percebe que na Uhum. verdade não é assim. Sim. E eu vou fazer até uma metáfora, Ricardo, que vai ser interessante. Por exemplo, nós saímos do amor sólido, do amor de antigamente, que era o sólido, passamos pelo líquido, a nível do Bauman, do que ele falou, a nível do Caligares, o gasoso, mas é como se o confinamento colocasse o gasoso para ele se liquefazer e voltar a ser líquido, e do líquido sólido. Como? Congelando. Se você pega o líquido e bota na geladeira, vira sólido, vira o gelo. Então, esse confinamento pode ser uma grande geladeira, né? E está transformando esse líquido em sólido, e está congelando muitas coisas, e está transformando as A gente relações. precisa esfriar um pouco mais, né? Essa coisa Com tão quente, certeza. tão quente, tão quente, tão quente, É, tem é, uma coisa aí que é preciso desconfiar, né? Isso não isso. significa chegar no gelado, nada disso, a Não, gente não não, suportaria, mas é mas aquela é história, esfriar. é, é como se o confinamento, a quarentena, uma frase da minha avó, ela dizia, colocou água na fervura. Nós colocamos água na fervura, estava muito borbulhante, e vem aquela aguinha que dá uma É, acalmada. perfeito, Então, perfeito. vamos apostar que o amor está passando por uma transformação também, e que a gente Uhum. vai ter notícias boas, né, depois disso tudo, na clínica e nas nossas vidas. Não é verdade, Ricardo? Verdade, verdade, Ricardo, nós verdade. estamos muito bem, as pessoas estão querendo saber do amor mesmo. Temos 105 pessoas Uhum. nos acompanhando nessa live. Eu acho que a gente está chegando ao final, né? Que daqui a pouco Verdade. cai o Instagram, que é 1 hora. Agradecer Uhum. esse bate-papo com você. Eu acho que a gente Foi pôde ótimo. trazer algumas ideias e podemos, quem sabe, repetir num outro momento. Né? Eu vou ter Sim, que sim. encerrar. Muito obrigada por você ter Agradeço. aceito. Muito E obrigado. tenhamos Eu que uma agradeço. ótima noite de domingo, uma semana de muitas vitórias. Eu vou encerrar Ok. e vou já sei Beijo. gravar, vou deixar no meu IGTV. Beijo para você. Vou encerrar. Beijo, minha Boa gente. noite a Até todos. mais. Tchau, Obrigado pela tchau. presença.